Olha, chuva de bênçãos para você que participar do culto de homens promovido pela Avalanche Church aqui da cidade de Xanxerê, no dia 14 de julho, às 7h30 da noite. Estou aqui recebendo o pastor Vilmar da Costa e o Paulo Bieluski, eles que fazem parte da Avalanche Church. Moreira. É Vilmar Moreira? Isso. Desculpa, aqui está Vilmar da Costa, mas Vilmar Moreira. Tudo bem, pastor? Bom dia. Tudo certo, tudo bem, graças a Deus, é um prazer estar aqui contigo. Isso aí, a gente veio aí para conversar um pouquinho e passar a questão do culto ali, as informações. Tá? Pastor Vilmar Moreira. Isso aí. Fique bem claro, né, pastor Que fique bem Vilmar? claro, é isso mesmo. Bem jovenzinho, até falei 33 anos, já pastoreando. Que bênção, né, pastor Vilmar? Isso aí, a gente sempre fala que o evangelho chegou na nossa vida, então eu acredito que uma função de um convertido é levar o evangelho adiante, né? Às vezes as pessoas se perguntam por que a gente se envolve tanto na vida dos outros, né? A gente acaba dando uma de intrometido, mas um dia alguém se importou comigo, um dia alguém falou de Jesus pra mim, um dia alguém se levantou com o evangelho por minha causa, e é isso que a gente busca fazer também. A gente sempre fala que a solução para a vida das pessoas está no evangelho, não em nós, né? Então, se a pessoa se agarrar na palavra de Deus, se agarrar no evangelho, provavelmente ela tem grande chance de funcionar. E pastor Vilmar, o evangelho significa, né, do hebraico, a novidade, né? Isso aí. Então, quando a gente tem acesso a essa novidade para a nossa vida, nos tornamos novas pessoas, novos homens, novas mulheres, principalmente nesse caso aqui, novos homens, né? Mas antes de a gente entrar nesse mérito, Paulo, bom dia. Bom dia, Márcio, bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre essa boa nova, né? O Evangelho de Jesus Cristo. E desse culto que vai acontecer aí nos próximos dias. Dia 14, então, pastor Vilmar. Isso mesmo, dia 14, do 7 às 7h30 da noite, aqui na Igreja Avalanche, né? Do pastor Perivaldo, provavelmente o grande parte das pessoas conhece aqui em Xanxerê. Então a gente vai estar fazendo esse trabalho exclusivo para os homens, né? Um culto de homens. Inclusive o nome do culto é Seja Homem. A gente já trabalha também com as células de homens, né? Parece até um clichê, né? Essa frase, seja homem, né? A gente, às vezes, o pai da gente, seja homem, rapaz. Isso. E é verdade, hoje é tão importante que os homens tenham essa consciência de ser um homem da Bíblia, né? Aquele homem que agrada a Deus, né, pastor? Na verdade, assim, a gente acredita que, segundo a palavra de Deus, né, segundo as instruções que Deus nos ensina, nos passa e nos propõe, se nós seguir por aquela linha, a gente vai funcionar como homens, né? A gente sabe que a gente cresceu olhando para o nosso pai, tentando encontrar um conselheiro, encontrar um exemplo, e hoje nós temos a oportunidade de ser esse pai exemplo, esse funcionário exemplo, né? Esse empresário exemplo. Então, por que não um cristão, um homem de Deus, né? É muito fácil, é muito bonito você falar, mas a gente acredita e a gente vê muito que as pessoas se importam muito mais com as nossas atitudes, com o nosso caminhar lá fora, do que propriamente com o que a gente fala. Então, se o homem trouxer isso para o evangelho, vai ser muito mais fácil de lidar com a vida, né? Porque a vida lá fora está cheia de desafios, né? Muitas vezes a gente acha que levar mantimento para casa é o suficiente, como coisas materiais, como fazer compras no mercado, comida. Só que a Bíblia vem dizer que não só de pão o homem viverás, de toda a palavra. Então eu acredito que também é responsabilidade do homem orar pelos seus filhos, falar da palavra de Deus para os seus filhos, trazer esse conhecimento segundo a palavra, que traz libertação, que traz a paz, né, que o dinheiro não compra, que traz aquela sensação de que nada do material ele vai suprir se a palavra de Deus não estiver presente na casa, né? E eu acredito que o homem é responsável por essa questão também. Bem, Paulo, aqui eu vejo o folheto aqui, divulgação, buscar a Deus, liderar com propósito, viver com integridade, fortalecer laços. A Bíblia nos traz, a Bíblia é a constituição do cristão, né? Sim. É o guia nosso. E quando o homem, ele se apega ao Evangelho, se apega à Bíblia, como o pastor falou, nós nos tornamos pessoas melhores, tanto profissionalmente, como pai, como filho, como cidadão, né? Com certeza. A Bíblia traz
exemplos de muitos homens que não são homens perfeitos, mas nós precisamos ter uma referência. O apóstolo Paulo ele diz que sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, muitas das vezes, por mais que os nossos antepassados ou o meio onde nós fomos criados era bom, mas se nós não olhar ao caráter de Cristo, o que a Bíblia está nos ensinando, nós vamos repetir comportamentos. Isso. E a palavra de Deus ela traz muitos homens que repetem comportamentos dos seus pais e eles desagradam a Deus. Mas quando eles repetem os comportamentos do rei Davi, eles dão certo, eles agradam a Deus. Então, assim, o chamado é para que nós possamos curar de muitas feridas, restaurar nossa vida, e às vezes aquelas feridas, um chamado para nós, seja homem, essa porção hombridade que está dentro de cada um de nós. A nossa sociedade hoje ela traz aquele homem, a porção macho, ou aquele gene testosterona, trabalha muito esse lado. Mas a gente sabe que todo mundo tem essa porção hombridade que por vezes ela está escondida dentro de cada um, por conta às vezes de um passado, como a gente já falou um tempo atrás. Às vezes a criação, às vezes a opressão, às vezes a estação que eu estava vivendo de criança eu tinha que estar provendo dentro da minha casa. Então, o culto ele vem justamente, são para nós entender que nós não podemos trazer um passado para aplicar no nosso tempo, na nossa estação que nós estamos vivendo no dia de hoje. Senão nós vamos repetir comportamentos. Por isso é um chamado para nós olhar não para o nosso passado, para de onde nós viemos. Nós não podemos ser o produto do meio, e sim nós temos que olhar para o nosso rei, que é Jesus Cristo. E como tu falou, Paulo, muito bem, do rei Davi, se a gente pegar também, o rei Davi foi um adúltero, provocou a morte do melhor amigo, né? E mesmo assim Deus perdoou, né? Então você, homem que está nos ouvindo, muitas vezes, pastor Vilmar, a gente faz uma avaliação nossa, será que eu mereço, né? E será que Deus vai me perdoar por muitas coisas que eu passei? Se você pegar esses homens da Bíblia, como Paulo citou, muitos não foram exemplos a vida inteira, mas foram muito usados, havia uma promessa de Deus na vida deles, né, pastor Vilmar? Então, quem está nos acompanhando, o homem é a cabeça da família. Com certeza. Mesmo que queiram hoje em dia tirar essa importância do homem, a mulher quer um homem que dê segurança do lado. Não, como o Paulo falou, não um machista, um cara, né, que quer implementar de uma forma agressiva muitas vezes a sua visão dentro de casa, mas um homem sério, um homem que tenha a palavra de Deus como seu guia. O homem precisa assumir esse papel, né? Infelizmente esse papel está sendo um pouco deturpado hoje por uma sociedade que a gente vive, mas é importante resgatar o papel do homem na vida da família, né? Com certeza, eu acredito que a gente vê muitas pessoas chegando e a gente pode sair um pouquinho da Bíblia e olhar para a nossa vida mesmo, né? Como a gente chegou na igreja, no Evangelho, e a mudança que o Evangelho nos causou. Então, quando eu não acredito na mudança do outro, eu posso duvidar da minha também, porque foi a partir do Evangelho que eu mudei. Foi a partir do Evangelho, como tu falou, né? O adúltero, o cara que estava com o caráter já meio estragado, a pessoa que já não se acreditava em si mesma, o Evangelho ele traz uma boa nova, e dentro dessa boa nova existe uma nova chance. Deus é um Deus de segunda chance, senão nós não estaríamos aqui, né? Sim. E é nisso que nós acreditamos. Para a pessoa que está nos ouvindo, para o homem que não está passando uma boa fase, a gente tem hoje o privilégio de ajudar muita gente a partir do Evangelho. Como eu falei, a solução não está em nós, mas tem remédio para todo e qualquer problema, tem. Esse remédio é a palavra de Deus, esse remédio é Jesus, ele nos traz esse remédio. Então, em São João diz assim que ele é o caminho, a verdade e a vida. Essas três coisas nós encontramos nele. E tem uma passagem também que fala sobre um jovem que ele se encontra com Jesus. Uma das coisas interessantes que tu falou da questão do homem bom, do homem que hoje se posiciona, ou até mesmo ele é omisso. E o homem que é omisso também, ele está pecando porque ele está deixando de fazer o que ele deveria ser feito, né? A gente vê muitas vezes... Só que às vezes a questão do homem ser omisso é porque ele realmente não sabe o que fazer. E o Evangelho ele nos mostra, ele nos traz essa luz, né? Ele nos traz esse conhecimento, porque o conhecimento é que
é que vai libertar, né? O conhecimento é que nos vai direcionar. E essa passagem diz que esse jovem se encontrando com Jesus, ele diz assim, algo interessante para Jesus, ele diz assim, bom mestre, né? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus meio que o repreende dizendo, eu não sou bom, eu simplesmente faço a vontade do meu Pai. Então eu acredito que não tem homem bom e ruim. Eu acredito que tem homem que obedece a Deus e tem homem que não obedece a Deus. Então eu acredito que a diferença está ali, né? A gente conhecer o Evangelho, realmente se apegar, se agarrar nessa boa nova e caminhar por esse caminho. E Paulo, a gente falou de pessoas que podem ter algum tipo de dificuldade hoje e que Deus resgata, né? Mas se muitas pessoas, nós somos muito autossuficientes hoje, né? Tem muitos empresários nos acompanhando, tem muitos profissionais que estão bem, mas a minha família está boa, eu não tenho dificuldade, só que procuram coaches muitas vezes para direcionar na vida empresarial, na vida profissional, na vida também em sociedade. E esse culto também traz isso, né? Esse preparo, né, espiritual e humanístico que a Bíblia traz também para um crescimento em todas as áreas, né? Sim. O que eu vejo hoje é o coach. Eu acredito que existe um coach, que há um coach, que ele é vivo, que é Jesus Cristo. Eu vejo que há uma superficialidade no coach, né? Aquilo eu não estou falando não é apontamento, mas hoje a gente vê uma superficialidade. O coach ele trata muito sobre apenas 2 pilares. Eu acredito que há 4 pilares que sustentam uma casa. E é muito tratado. Hoje o homem ele tem a responsabilidade da provisão financeira, da provisão dentro da sua casa, sexual, da provisão emocional e espiritual. E por vezes não há uma profundidade nesses âmbitos, nesses pilares aí. E uma casa, quando ela é construída sobre 2 pilares apenas, que é o que o mundo fala, né, que é o sexual e o financeiro, a gente vê muitos casamentos rompendo e o homem dizendo, mas eu fazia a minha parte como homem e eu trazia dinheiro para casa. E a gente vê que o dinheiro e esses 2 pilares, eles não sustentam, eles não seguram uma casa em pé. Então nós precisamos também entender que nós precisamos trazer a parte espiritual. Se houvesse um raio-x dos céus hoje, vai ser enxergado hoje o espírito. Porque nós somos seres espirituais dotados de um corpo. Perfeito. E quando nós não alimentamos o espírito, como é que nós vamos alimentar? Através da palavra, da oração e ficar sem comer. O jejum ele vai quebrar muitas coisas. E a Bíblia diz que há coisas ruins, castas de demônios que só saem com oração e com jejum. Então nós precisamos entender que vai além da superficialidade e nós vamos tomar uma profundidade maior e entender. Porque de nada adianta, provérbio mundano, nós ganhar o mundo e perder a nossa casa. O que Deus tem nos entregado são valores. E o que provém de valores dos céus? São heranças. E os Salmos vai dizer assim que heranças são os filhos. Né? As dracmas, aquilo que Deus coloca como valor na nossa mão, nós precisamos fazer multiplicar, frutificar. E quando nós sepultamos aquilo que Deus coloca em nossas mãos, quando nós enterramos, haverá uma cobrança. Deus vai cobrar sobre nós e sobre aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para administrar. E a Bíblia diz, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. E senão tem condenação. Deus tem uma cobrança para nós. Com o que nós estamos fazendo com os nossos filhos, com a nossa esposa, com a nossa casa. E às vezes nós queremos ganhar o mundo e perdemos a nossa casa. Para Deus nós não estamos agradando. O inimigo se agrada. Porque há famílias abandonadas, filhos perdidos no mundo, filhos dados aos vícios, às drogas e filhos desalinhados do propósito de Deus. Então, nós temos que refletir aonde que nós queremos avançar. Se é só no financeiro ou se é realmente no nosso casamento nós queremos ter uma família, filhos avançando, filhos olhando com os olhos fitos em Jesus Cristo. Que legal, gente, que momento incrível, 2 jovens aqui falando de Jesus nesse mundo atribulado que nós vivemos, né? E a oportunidade de você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, a também participar, pastor Vilmar Moreira, dia 14, às 7h30 da noite, né? Aqui na Avalanche Church. Isso mesmo. Aqui na Coronel Passos Maia, né? Uhum. A entrada é gratuita? Sim, entrada gratuita, é livre, né? Quem quiser acompanhar, a gente vai estar lá para receber muito bem. Vai ser um momento de comunhão. Eu acredito que, já aproveitando aqui, eu acredito que não é só o conhecimento, é só o evangelho. O homem ele precisa estar cercado de pessoas que o levem até Jesus, né? A Bíblia também fala sobre um paralítico. Ele não conseguia mais se mover, ele não tinha mais forças. Mas 4 amigos, 4 pessoas se importaram com ele e não levaram ele
para uma bodega, não levaram ele pro bailão, mas levaram ele e soltaram onde? Na frente aonde Jesus estava. E ali esse homem, a paralisia dele, ela acabou ali. Então, às vezes, a questão de apresentar Jesus para alguém pode mudar totalmente a vida da pessoa. Nesse caso, foi uma paralisia física, mas às vezes muitos homens estão paralisados em outras áreas, né? Uma delas pode ser a família, pode ser o casamento, pode ser a comunhão com o filho, a comunhão com os pais. Então, aí fora está repleto de problemas, né? Mas a solução, ela está em um lugar, ela se concentra em Jesus, né? Jesus. Então, a gente está ali também como pastor? Não, como amigo. Nós vamos abraçar, nós temos se envolvido com muitas pessoas assim para realmente levantar. Como o Paulo falou, a questão não é ir para a igreja para ficar rico, a igreja é para levantar a pessoa. Aí a pessoa bem, tudo vai funcionar na vida dela, né? Tudo vai se resolver. Perfeito. Obrigado, gente. Nós sempre terminou. Dia 14. Dia 14 aqui é que dia da semana? Terça-feira. Terça-feira, dia 14, agora, 7h30 da noite. Não perca essa oportunidade. Como ele falou, seja um desses 4 amigos. Às vezes você vê um amigo lá que está precisando, leva junto, não leva para bodega, né? Não leva para o bailão, leva para Jesus. Não é para nem para Avalanche, é para Jesus, que Jesus é a salvação. Então, a entrada gratuita, Rua Coronel Passos Maia, na Igreja Avalanche, terça-feira, dia 14 de julho. Pastor Vilmar, obrigado. Eu que agradeço, também estendo aqui o meu convite. A gente é vizinho, né? Pois é, descobri agora. Mora no mesmo bairro. Então a gente deixa aqui o convite também, se quiser participar. E para todos que estão nos ouvindo, estamos de braços abertos para receber você e ter esse momento de comunhão. Obrigado, vizinho. Eu que agradeço. Paulo, obrigado, muito obrigado, Paulo. O Paulo podia ser sósia do Arnold Schwarzenegger novo, Sim, né? Olha o tamanho do homem. Ele é conhecido como Thor. Thor, uma Thor. Eu sou mais velhinha, né? Eu sou da época do Arnold Schwarzenegger, então Thor, bem parecido. Que bom, né? Precisamos ser o Thor na nossa casa, né? É verdade. Mas não o Thor de Odin. Nós precisamos ser o homem de Deus. Obrigado. Obrigado. E futuro pastor Paulo. Bom da palavra também, né? Isso aí. Como diz Jesus, se tu diz... Profetizando, né? Em nome de Jesus. Se tu diz. Mas eu quero agradecer, então, a oportunidade de estar aqui hoje, estendendo esse convite. E tenho certeza que é um tempo maravilhoso de comunhão, é um tempo de palavra, e eu tenho certeza que Deus tem muito aí para falar, para esclarecer para a nossa vida e nos orientar, principalmente apontar a direção para homens que talvez estão aí num momento difícil, mas a gente sabe que a saída está em Jesus Cristo. Então, esperamos você lá para o dia 14 no culto dos homens aí da Igreja Avalanche. Legal. Abraço pastor Perivaldo, nosso botafoguense, ao Ademir Verardo Roberto, nosso gerente aqui, também que participa desse movimento maravilhoso. Culto de homens, seja homem de verdade, seja homem. 7h30 da noite, terça-feira, dia 14, na Avalanche Church, Igreja Avalanche, aqui de Xanxerê.